Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, árabes cravam insatisfação de Neymar com JJ. Jesus treina Michael e ignora Neymar. Torcedores exigem a queda do Mister. Porradaria entre Landim e Mbappé cria um novo racha. Os nomes da comissão técnica de Tite no Mengão. Landim contraria aliados e apressa a contratação de Tite. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é do Benfica, não é do Porto, não é do Sport. É um canal do Flamengo. Faça o Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, se inscrevendo no canal. Estamos aí numa campanha pedindo a sua ajuda, querendo chegar até o final do ano a 130 mil inscritos. Então se inscreva no canal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Notícias provenientes do exterior. Falando sobre o Mengão, você tem primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por exemplo, falando o que acontece na Arábia sobre Jorge Jesus, você só sabe com profundidade aqui. A gente vem falando há 3 semanas disso, quando as pessoas começaram a falar aí há 4 dias atrás. Está na hora de você se inscrever no canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no dia de hoje. Tite desembarcou no Rio de Janeiro, hein? Tite desembarcou no Rio de Janeiro, não falou absolutamente nada sobre o Flamengo também, né? O presidente Rodolfo Landim fez o defunto Sampaoli dar o treino para os jogadores ontem, né? Num completo absurdo, numa prova total de desconhecimento em lidar com o ser humano, de futebol. Ou seja, o Landim realmente é uma grande piada no Flamengo. Mas, meus amigos, muitas coisas têm acontecido aí nos bastidores, né? E aí, meus amigos, a contratação do Tite se aproxima, mas, para nossa surpresa, mais uma vez, o gênio da lâmpada que apressa a contratação é nada mais, nada menos que o Rodolfinho, meus amigos, o presidente mimadinho. É isso mesmo. Landim banca Tite, ignora a opinião de aliados e repete a atitude que teve para contratar Sampaoli no Flamengo, né? Por Léo José, o repórter que traz isso, escreve na coluna do Fla. O Flamengo alia os últimos detalhes para oficializar a demissão de Jorge Sampaoli. Enquanto isso, a diretoria faz contato com representantes de Tite para contratar o treinador ex-seleção brasileira. Entretanto, o nome do gaúcho não é unanimidade nos bastidores da Gávea. E o presidente Rodolfo Landim é quem chama a responsabilidade e banca o convite ao amigo de longa data. Conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, grande parte do departamento de futebol do Flamengo é contra a ideia de Tite no comando do elenco. O principal fiador do técnico é Rodolfo Landim, que atropelou conselhos e opiniões de outros membros da diretoria para bancar o ex-seleção brasileira. Landim aposta no bom relacionamento que tem com o Tite para avançar nas tratativas. O presidente do Flamengo se aproximou do treinador na Copa América de 2019, quando foi chefe da delegação da seleção brasileira durante a competição que aconteceu no Brasil. Desde então, o comandante rubro-negro mantém contatos frequentes com o técnico. Landim reutiliza a autoridade do cargo para definir a contratação do técnico. A exemplo do que aconteceu na contratação de Jorge Sampaoli, Landim bateu o martelo para o Fla negociar com o Tite. O presidente do clube não seguiu conselhos e opiniões do restante do departamento de futebol e está sozinho internamente para bancar Tite. Há uma pressa muito grande na contratação do Tite, principalmente, meus amigos,
porque ele não quer ser pressionado para trazer Jorge Jesus. Esta é, esta é a tônica dessa contratação. É mais uma contratação feita às pressas, porque o Landim não quer, de forma nenhuma, trazer o treinador que o mundo rubro-negro quer, porque ele se acha sozinho dono do Flamengo, meus amigos. Então, Landim é o grande responsável pela contratação de Tite e não a contratação de Jorge Jesus. Enquanto isso, meus amigos, o Tite já definiu os nomes da comissão técnica que levará para o Flamengo. É isso mesmo. O Tite já tem os nomes das pessoas que trabalharão com ele no Flamengo, né? Sendo assim, acertando realmente com o Flamengo, né? O técnico gaúcho trará ao seu lado Kleber Xavier, auxiliar, né? Que você via sempre nas entrevistas da seleção brasileira. Matheus Bach, auxiliar e filho do Tite. Fábio Marrecherian, né? Preparador físico. Além disso, segundo a reportagem do site do Mundo Rubro-Negro, não se descarta a chance de Adenor emplacar um observador técnico e 2 analistas de desempenho. Tudo depende do aval do presidente Rodolfo Landim. Por outro lado, Cláudio Tafarel, preparador de goleiros de Tite na seleção, não chegaria com o técnico do Flamengo. O Mengão entende que Rogério Maia está dando conta do recado. Vale ressaltar que é o desejo do clube de montar uma comissão técnica permanente para auxiliar Tite. Sobre a comissão técnica permanente, meus amigos, assim, acho que é uma coisa, um erro monstruoso, mais um erro monstruoso da diretoria do Flamengo e do senhor Rodolfo Landim, de dissolver a comissão técnica permanente. Vale a pena lembrar, né, o Mauricinho foi demitido, foi promovido num mês a comissão técnica permanente, e logo depois, meus amigos, num treino no Paulo Souza, 10 dias depois, o Mauricinho querendo saber, não estou defendendo o nome do Mauricinho, não, mas só da estrutura. Ah, quando eu vou me juntar lá ao Paulo Souza, aí o nosso Bruno Spindel foi falar com o Paulo Souza, não, falou, manda embora. E o Paulo Souza mandou o Mauricinho embora, meus amigos, e desfez, por causa de um puia do Paulo Souza, o Flamengo mudou a estrutura de um treinador que não tem moral em lugar nenhum aqui na Europa, em Portugal não tem moral nenhuma. É realmente a cefalia monstruosa da diretoria rubro-negra. Mas, meus amigos, se você acha aí que o Landim está de boa com todo mundo, não, o Landim perde cada vez mais cacife político no Flamengo. Clima azeda após briga de Conselho e Landim racha com o velho aliado. A eleição do vice-presidente do Conselho de Administração do Flamengo gerou uma discussão no último fim de semana entre o presidente do órgão, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o presidente do clube, Rodolfo Landim, aumentando ainda mais o racha político. Porradaria entre os dois, hein? A chapa roxa capitaneada por Landim reclama que BAP não teria informado com antecedência sobre a renúncia de seu vice. Landim e seus pares alegaram que só tomaram conhecimento da renúncia quando foi publicado no edital e a observação e apresentação de certidão negativa dos candidatos, faltando apenas 3 dias para o prazo, o que dificultou a inscrição dos postulantes. Mesmo assim, o único que conseguiu obter as certidões foi Bernardo Amaral, indicado justamente por Rodolfo Landim. A comissão eleitoral do Conselho, porém, emitiu um parecer na semana passada vetando a participação de Bernardo Amaral, alegando que o mesmo não poderia concorrer para a função de já ter sido presidente do órgão. O presidente do Flamengo ainda tentou reverter a decisão, mas não conseguiu e Amaral retirou a candidatura. O conselheiro Emílio Habib, indicado por BAP, foi o único candidato diante de todo o imbróglio. O UOL apurou que a discussão entre Rodolfo Landim e BAP aconteceu na presença de testemunhas. E o motivo foi justamente a situação, algo que ainda aumenta o racha político rubro-negro, né? BAP era um antigo aliado de Rodolfo Landim
e foi peça importante para eleger o atual presidente do Flamengo. A relação já não andava em um bom momento, agora a corda esticou de vez. O UOL tentou contato com ambos, mas não obteve resposta. O tabuleiro político eleitoral rubro-negro tende a se mexer. A eleição para presidente rubro-negro acontecerá somente ano que vem. Já o clima está agitado nos bastidores. Meus amigos, o BAP era um dos grandes braços direitos do Landim, hein? E o Landim perde aí um dos seus maiores parças dentro do Flamengo, né? Eu já disse a vocês, a minha posição é clara, não conheço absolutamente nenhum candidato, não conheço ninguém, não tenho contato com absolutamente ninguém dentro do Flamengo. Candidato sendo apoiado pelo Landim, com certeza não terá o meu apoio, né? Acho que as pessoas como o Landim devem imediatamente deixar o Flamengo. E você, meu amigo, você gosta do Rodolfo Landim como presidente do Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, situação complicada do Mister, hein? Por isso a pressa para contratar, o desespero para contratar Tite, né? Jornal Árabe de hoje, torcedores do Al Hilal exigem demissão de Jorge Jesus e não sentirão conforto psicológico, exceto com a demissão do treinador. Após apenas 2 dias antes da partida entre Al Hilal e Al Sabah, sexta-feira agora, hein? Sexta-feira agora, o Mister pode cair. O Mister pode ser desligado nesta sexta-feira. Ainda há muitos torcedores expressando em voz alta a forte insatisfação com o nível do seu time desde o início da temporada. Críticos acreditam que os torcedores do Al Hilal nunca sentirão conforto psicológico enquanto o técnico Jorge Jesus continuar como treinador, porque a equipe parece não ter uma identidade clara com esse homem, e isso ameaça toda temporada com um eventual fracasso. Alguns podem pensar que os torcedores são injustos e precipitados em seus julgamentos, diz o Jornal Árabe, mas a realidade é que os indicadores são muito claros. Apesar das muitas estrelas no time, Jesus é completamente incapaz de conceber um estilo de jogo que garanta que esses elementos se harmonizem e apresentem um futebol bonito, e não apenas conquistem resultados positivos. Ou seja, é imprensa e torcida metendo o pau em Jorge Jesus. E aí, meus amigos? E aí, o que acontece é o seguinte, aí eles pegam todos os detalhes, né? Treinamento do Al Hilal, a imprensa teve acesso às informações do treinamento. E aí, pasmem, meus amigos, enquanto Jorge Jesus treinava individualmente Michael, um auxiliar cuidava de Neymar. O jornal Al Rayadian confirmou na edição dessa manhã de quarta-feira que o português Jorge Jesus, diretor técnico do Al Hilal, ministrou alguns treinamentos técnicos especiais para o brasileiro Michael. O Al Hilal receberá o seu rival Al Sabah na próxima sexta-feira, 21h da Arábia, nos jogos pelas 8ª jornada pela Liga Profissional Saudita. O jornal indicou que Jesus observava Michael durante o treino, enquanto realizava alguns exercícios técnicos especiais. No mesmo contexto, Ricardo Rosa, preparador físico do Al Hilal, buscava preparar o craque Neymar antes de enfrentar o Al Sabah, né? Jornalistas questionam: Jesus não deveria estar ao lado do principal jogador da companhia, ao invés de estar ao lado de um jogador secundário? Torcida, quando soube, também ficou extremamente revoltada. Ou seja, Jesus não tem paz, meus amigos. Jesus não tem paz. E aí, meus amigos? E aí? Jornalistas árabes, apesar da declaração, cravam enorme insatisfação de Neymar com Jorge Jesus, né? Saída de Neymar do Al Hilal e sua ida para o Santos. É isso mesmo, né? Qual o motivo?
Nas últimas horas espalhou-se a notícia da intenção do craque brasileiro Neymar Júnior deixar o Al Hilal e se transferir para o Santos. Os jornais brasileiros noticiaram que Neymar não pretende continuar no Al Hilal até a Copa do Mundo de 2026, pois retornará ao time no qual iniciou a carreira profissional, ou seja, o Santos, antes da próxima Copa do Mundo, sabendo que seu atual contrato com o dirigente estende-se até o verão de 2025, o que significa que ele não pretende renovar. Essas fugas da imprensa vieram, em grande parte, pelo que rodeia o próprio jogador, com o objetivo de pressionar a direção do Al Hilal para demitir o treinador Jorge Jesus, até que a sua posição na equipe estabilize e ele decida não renovar o contrato. Mas a presença do treinador fará com que ele realmente deixe o clube. Jornal árabe dizendo isso, que o Neymar, meus amigos, está falando em voltar para o Santos em 2025, porque a diretoria não o atende na manutenção do Jorge Jesus. Se você pensa que está tudo resolvido na Arábia em relação a Jorge Jesus, meus amigos, vocês estão muito enganados. E o Jorge Jesus pode cair na sexta-feira. Você entende a pressa do Landim em contratar o Tite, meus amigos? Mais uma vez, o Rodolfo Landim quer dar uma pernada no torcedor rubro-negro. Aliás, ninguém mais odeia o torcedor rubro-negro do que o Rodolfo Landim. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like, senta o seu dedo no like. Aqui a gente não tem papas na língua, aqui a gente traz a verdade para você. E não deixe de se inscrever no canal. Ajude a gente nessa campanha aí de chegar a 130 mil até o final do ano. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.